Gálatas, capítulo 1 e o versículo 1. Vamos fazer leitura da saudação. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Verso 2. E a todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros, paz da parte do nosso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para desarraigar deste mundo perverso, e segundo a vontade do nosso Deus Pai. Até aqui a palavra de Deus. Irmãos, eu creio que, conforme nós estamos já cultuando o Senhor aqui por alguns meses, você que ouve pregar tanto qualquer um de nós três, você já entendeu qual é o Evangelho, qual é o verdadeiro Evangelho. O resumo do Evangelho, o Evangelho na sua totalidade está nesse versículo. Está no versículo onde Paulo ele afirma, eu vou abrir aqui a Bíblia aqui, daí nós vamos conseguir diz aqui a palavra do Senhor, o qual se entregou a si mesmo. Quem se entregou? Jesus. Por quê? Porque tinha um problema. Qual era o problema? O nosso pecado. Então, a solução para o nosso pecado era alguém se entregar por nós. Jesus, ponto. Para quê? Para nos desarraigar, para nos livrar deste mundo mau. Esse é o Evangelho. O Evangelho resumido em seu pleno conteúdo. Galácia é uma região onde foi a primeira região que Paulo pregou o Evangelho. Foi a primeira região a receber o Evangelho fora do ambiente judaico. Nós sabemos que a igreja em si ela começou em Jerusalém, dentro de um contexto judaico, dentro de uma igreja que estava habituada com cerimoniais judaicos. Eles observavam todos os rituais ainda do Antigo Testamento. E agora a igreja ela começa a migrar de um ambiente judaico e vai para um ambiente gentil. Por que é gentil? Porque são pessoas que não eram judias. Esse povo era chamado de gentil. E agora a igreja ela parte sob a supervisão de Paulo, ele vai e prega para essas igrejas. Aliás, ele vai e prega para essas regiões da Galácia, regiões gentias. E agora perguntas começam a se fazer. Peraí, agora gentios vão fazer parte da igreja? E então, perguntas como assim: esses gentios que estão sendo recebidos, que estão sendo batizados, como eles devem viver? Eles devem se submeter também às regulamentações judias? Ou eles estão livres dessas coisas? Um grupo de cristãos fortemente ligados aos fundamentos judaicos, eles entenderam que os gentios eles deveriam observar ao menos três coisas: o calendário judaico, quer dizer, as festas judaicas, a dieta judaica, então eles deveriam se alimentar conforme os ritos judaicos indicavam, e também a circuncisão. Circuncisão todo mundo sabe o que é. Que é circuncidar o todo homem. Então, Gálatas ele é um livro, é um grande alerta, na verdade, sobre todas as possíveis contribuições que o homem pode dar à cruz. Ao acrescentar recomendações extras, os Gálatas, aqueles que estavam pervertendo o Evangelho aos Gálatas, eles estavam diminuindo o valor da obra de Cristo na cruz. E nós vamos buscar nesta manhã entender se isso é só uma situação que acontecia naquele tempo ou se é algo também que está acontecendo hoje. O Evangelho, essa é a verdade. O Evangelho está cada vez mais sendo pervertida. A Bíblia ela foi escrita para ser lida, para ser estudada, para ser esquadrinhada. A maioria dos cristãos, eles se satisfazem com pouco conhecimento da Bíblia, tornando-se assim presas fáceis para terem
suas mentes pervertidas por qualquer coisa que se diz evangelho. Vamos entender o que estava acontecendo na Galácia, porque Paulo, ele inicia a carta. Galácia, para os irmãos entenderem, hoje se situarem, hoje é a Turquia, onde fica situada a Turquia. Lá era a Galácia, é uma região. E Paulo ele começa a sua carta, defendendo o seu apostolado. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, porque chegara um período, porque assim, aqui vamos abrir um parênteses, os chamados apóstolos hoje, no contexto bíblico, não podem se autodenominar apóstolos, porque apóstolo ele precisava ter uma característica de ter visto Jesus, de ter visto Jesus de uma forma corpórea. Então, Paulo, ele defende o seu apostolado porque, de fato, Jesus lhe apareceu ao caminho de Damasco. E ele defende isso em outras cartas, dizendo, então, ele se denomina apóstolo. Esses apóstolos que se denominam hoje não são apóstolos no sentido de contexto bíblico, não. E Paulo, ele faz aqui um default: eu sou apóstolo da parte de Deus, Deus me chamou. Deus me chamou. E ele direciona essa sua carta. Paulo, ele faz a sua saudação, como ele faz em outras cartas. Ele usa muito essa palavra graça, a todos os meus irmãos da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Então, Paulo, ele faz essa breve saudação, mas algo acontece. Em outras cartas, quando Paulo ele escreve, ele sempre faz uma retrospectiva, ele sempre explica, olha, aos irmãos, tal, como foi isso, como foi aquilo, mas aqui em Gálatas ele parece que ele está anormal. Ele faz a saudação, ele vai com palavras doces, ele explica sobre o Evangelho, e no versículo 5 ele termina, e no verso 6 ele entra, como nós dizemos num bom português, ele entra com os dois pés. Ele entra de uma forma abrupta no assunto que ele está querendo tratar com a igreja de Gálatas. Ele diz: admira-me, eu estou impressionado, eu estou perplexo. Ele estava contando na sua saudação: eu sou um apóstolo da parte de Deus. Eu passei por tantas cidades, eu fui apedrejado, eu fui preso, eu fui caluniado, eu passei tanto, eu fui chamado para sofrer por causa do Evangelho, e agora eu estou vendo, depois de tanto sofrimento, de eu entregar esse Evangelho genuíno a você, e agora eu estou vendo que pregadores oportunistas estão bagunçando a cabeça dos crentes na Galácia. Estão tentando perverter, e essa palavra aqui em ênfase é perverter, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Essa palavra perverter pode ser entendida como a ideia de mudar a natureza de alguma coisa, adulterar. Eles estavam destituindo o Evangelho da sua originalidade, eles estavam tirando ou colocando coisas. Por isso, por exemplo, eu não tenho aqui nenhuma nota de R$100, mas se eu pegasse aqui uma nota de R$100 e passasse para vocês saberiam dizer se ela é falsa ou verdadeira? Quem sabe sim, quem sabe não. Quem sabe vocês diriam que ela é verdadeira, mas na verdade ela é falsa. Mas agora, se eu pegasse essa nota de R$100 e passaria em qualquer caixa do banco, ele com certeza testaria se ela era falsa ou verdadeira. Por quê? Porque ele foi treinado para isso. Ele tem conhecimento para isso. Somente consegue identificar um falso evangelho quem conhece o verdadeiro. Por isso a igreja hoje também, ela está sendo enganada, ela está sendo ludibriada, porque ela não conhece o verdadeiro evangelho. O músico, por exemplo, ele sabe as notas musicais, quando elas estão corretas ou erradas.
E eu não sei identificar se o Jefferson está cantando, tocando aqui, se ele está dentro do tom, fora, porque eu não sou músico. Mas quem é músico entende e sabe se uma nota está errada ou está certa, porque ele tem ouvido para isso. A igreja, ela precisa estar atinada, ela precisa conhecer a palavra. Por que nós estamos insistindo tanto em curso, em preparar vocês, para que vocês entendam? Porque esse tempo está aqui, em que muitos tentarão perverter o Evangelho, estão pervertendo o Evangelho. Imagina que desgraça seria se nós um dia, no final da nossa trajetória, chegássemos perante o Senhor e nós víssemos de fato o que é o verdadeiro e, poxa, eu perdi tanto tempo. Os Gálatas, eles estavam abandonando a Deus por outro evangelho. Paulo, ele está tentando ser, ele é até redundante aqui, ele diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou, de Jesus, para outro evangelho. E então ele já vai dizer assim: na verdade não é outro evangelho, porque não existe dois evangelhos, mas é um evangelho que está sendo pervertido. Vocês estão sendo expostos a um evangelho adulterado. É como se você estivesse recebeu um remédio, mas esse remédio, na verdade, ele está adulterado, ele não tem eficácia alguma. A ênfase de Paulo, se alguém, olha só, ele diz aqui, mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além daquilo que temos pregado, seja maldito, seja anátema. E como se não bastasse, ele repete isso de novo. Agora, irmãos, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Ele diz assim: meu Deus, parem, preste atenção no que eu estou falando para vocês. Ele está sendo repetitivo. Se alguém vir e pregar Cristo e mais alguma coisa para a salvação, seja anátema, não escutem. Os judaizantes, eles queriam pregar que a salvação era Cristo e mais alguma coisa. Os cristãos judeus, eles estavam dizendo: olha, para vocês serem salvos, vocês precisam obedecer Cristo, mas precisam fazer mais alguma coisa. Eles estavam dizendo que para ser salvos, eles precisam ter Cristo e precisavam se circuncidar. Para eles serem salvos, eles diziam que precisavam de Cristo e obedecer a dieta judaica. Eles diziam que para serem salvos eles precisam de Cristo e mais festa judaica. Esse relato nós temos em Atos, no capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: alguns indivíduos desceram da Judéia, ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, alguns outros pontos deles, alguns outros, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presídios, com respeito a essa questão. Então aconteceu um concílio em Jerusalém para discutir essas coisas. Será que isso não está sendo algo familiar aos nossos ouvidos hoje? Muitas pessoas estão ensinando por aí que para você ser salvo você precisa Cristo e mais alguma coisa? Algumas igrejas, elas são tão ousadas e dizem: olha, para você ser salvo você precisa Cristo e mais vestes, Cristo e mais costume, Cristo e mais aquilo, Cristo e mais aquilo, Cristo e mais tal igreja. Não, a salvação, ela é exclusiva em Cristo. Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação. Essas outras coisas, elas são consequências de uma salvação. Colossenses, e aí eu vou abrir para os irmãos entenderem, porque isso é um ponto importante. Colossenses capítulo 2, Paulo, ele repudia todas essas coisas. Olha só: eu gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venham mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente ao amor deles, e eles tenham toda a riqueza, forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes.
Você quer vir uma pregação boa aos ouvidos? Abre a internet, olhe David Leonardo, olhe Pablo Marçal, olhe Thiago Brunet, olhe esses pregadores de coaching. São agradáveis aos ouvidos. Uau! Porque raciocínios lógicos. Maioria das igrejas, maioria dos lugares onde você escuta a mensagem, uau, isso faz tão bem aos ouvidos. São palavras tão doces, mas são apenas raciocínios falados que Paulo estava falando. Qual o propósito de tudo isso? Conscientemente ou inconscientemente, esses pastores, eles estão enganando as pessoas. A mensagem, ela não pode ser medida pela sua eloquência, pela sua doçura. Não, ela precisa ser medida pelo seu conteúdo bíblico. E Paulo, ele estava escrevendo uma carta, estava dizendo: eu estou fazendo tudo isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo, ele sabia do perigo que nós correríamos hoje. Verso 5 diz assim, em Gálatas 2: pois embora ausente enquanto o corpo, contudo, espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa ordem, firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Jesus Cristo, assim também andai neles, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Paulo estava fincando uma bandeira aqui, vocês precisam olhar para Cristo. Não sejam enganados, conforme tradição de homens, conforme rudimentos do mundo. Porquanto nele habita toda a plenitude divina. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça. E aí ele vai fazer um embate contra a circuncisão. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, como os judeus faziam, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ali ele derruba a questão da circuncisão. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, já vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. E vai continuar falando: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui Paulo estava fazendo um embate contra as festas judaicas que eles estavam tentando implementar na igreja aos Gálatas, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém vos faça árbitro contra vós mesmos, pretextando humildade, culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Continua. Enfim, ali eles dizem: se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, sujeitais a essas ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos da doutrina de homens, pois todas essas coisas com uso se destroem. Paulo estava, em resumo, ele estava dizendo o seguinte: vocês precisam olhar para Cristo. Cristo apenas é a salvação. Cristo apenas, Ele é poderoso para vos salvar. Essas outras coisas, elas são além. Essas outras coisas, elas diminuem o sacrifício de Cristo. E assim, continuamos. Paulo, ele estava rogando aos Gálatas: não abandone o Evangelho, não acrescentem o Evangelho, não subtraiam o Evangelho. Vocês não estão abandonando uma pregação, vocês não estão abandonando o pregador, mas vocês estão abandonando aquele que vos chamou, o chamador, que é Cristo. O diabo, ele veio para perverter a igreja. E onde é que ele começa para perverter a igreja? Aqui, atrás do púlpito. Ele começa por aqui. Se ele consegue adulterar aquilo que está sendo transmitido para vocês, ele consegue subtrair, ele consegue destruir uma igreja inteira.
pervertendo o evangelho, ele consequentemente ele destrói a igreja. Muitas igrejas, elas estão apenas mantendo a sua aparência religiosa, que é a aparência externa, mantendo alguns ritos, alguns costumes, algumas festas, alguns eventos, mas ela já perdeu a sua essência, ela perdeu a sua centralidade, que é Cristo, o seu evangelho. Se você tira os seus rituais, se você tira as suas organizações, não tem mais nada. Olha só, livro de Apocalipse. Vamos abrir. Eu somente quero mostrar algumas coisas para vocês. No capítulo 13. A estratégia do diabo nos últimos dias. A primeira perseguição, como o diabo se apresentará ou se apresenta já, é de duas formas. Apocalipse no capítulo 13 e o versículo 1 diz assim: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés de um urso, boca como de leão. Deu-lhes o dragão seu poder, seu trono, com grande autoridade. Eu vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida foi mortal, foi curada. Toda a terra estava maravilhada, seguindo a besta. Toda a terra estava seguindo a besta. Adoraram ao dragão, porque lhes deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esta besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha só, qual é a primeira estratégia do diabo? Blasfêmia. Ele proferia arrogâncias, autoridade para agir por 42 meses. Essas datas não são tão importantes. Abriu a boca para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então, a primeira estratégia do inimigo era matar os crentes, era perseguir a igreja. Segundo, a segunda estratégia que o diabo usa, nós temos no versículo 11: eu vi também outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro. Quer dizer, a sua aparência era de um cordeiro, mas falava como dragão. Hoje você olha para todas as manifestações religiosas, aparentemente, uau, que coisa linda, uma aparência de cordeiro. Mas quando abre a boca, esta estratégia, entendo que por trás de toda a perversão do evangelho, o inimigo, na primeira tentativa de perseguir, de matar os crentes, não foi tão eficaz, mas agora ele se apresenta de uma forma amistosa, ele se apresenta de uma forma inofensiva, mas o seu ensino, a sua palavra é como dragão. Ele falava como dragão. Preste atenção, olha só, exerce toda a autoridade. Verso 13 diz também, olha só, verso 13: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Nem tudo que hoje nós vimos, milagres, sinais acontecendo, porque isso nós sempre pregamos e nós enfatizamos, nós não podemos nos deixar dissuadir, ou nós não podemos crer apenas por causa dos sinais e das maravilhas, porque nós vemos aqui claramente que até o diabo pode fazer tais coisas. O que deve nos convencer, por isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas: preste atenção, tenham cuidado, olhem apenas para Cristo, olhem apenas para aquele que vos chamou.
Ele estava sendo enfático: só há um evangelho. Qualquer tentativa de vocês de tentarem acrescentar, vocês estarão atentando contra o poder de Deus, e então vocês podem ser malditos. Olhem bem para mim, a pregação sempre é mais importante que o pregador. Nós somos chamados para sermos arautos. Um arauto, um mensageiro. A mensagem, ela está pronta. Eu não posso mexer no conteúdo da mensagem. Eu não posso adulterar. Eu não posso simplesmente pegar essa palavra, essa Bíblia que nós temos e eu acho que deveria ser assim. Não, nós não temos esse direito. Porque o autor desta mensagem, ele deu a sua vida por nós. Qual é essa mensagem que nós devemos pregar? Nós podemos voltar. Lá em cima, qual é essa mensagem? Esse aqui. Esse é o Evangelho, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Cristo, Ele se entregou por nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Para o quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O Evangelho, ele veio ao encontro de um problema. Qual é o problema? O nosso pecado. A solução? Cristo Jesus, se entregando por nós. Qual é o propósito? O propósito é que nós não sejamos mais deste mundo maligno, mas sim que fôssemos desarraigados, cortados deste mundo. Viver agora para a glória de Deus, de uma forma piedosa, de uma forma santa. E Paulo, ele continua, somente para nós fazermos menção. Porventura, Paulo estava dizendo, porventura ele está tentando explicar algo. Por que essas pessoas estão tentando perverter? Porque de uma forma secundária essas pessoas estavam tentando agradar a homens. Paulo estava dizendo assim: vocês acham que eu estou tentando agradar homens? Ou vocês acham que eu estou tentando agradar a Deus? Se eu procurasse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Quantas vezes pastores pregam aquilo que as pessoas querem ouvir para agradar as pessoas, mas desta forma não são servos de Cristo? Façam vós, porém, irmãos, saber que o Evangelho anunciado por mim não é segundo o homem. Ele não vem desta terra. O Evangelho, ele tem uma origem, ele vem dos céus. Porque não recebi, eu não aprendi isso de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque eu viste qual foi o meu proceder segundo o judaísmo. Ele estava dizendo assim: eu teria vantagem de chegar aqui e defender o judaísmo. Eu teria aqui vantagem, porque eu sou de uma descendência nobre. Eu sou da tribo de Benjamim. Quanto à minha idade, eu era muito avantajado. Eu perseguia a igreja. Diz aqui: eu era zeloso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Ele não consultou carne nem sangue. Uau, isso é maravilhoso. Quando nós temos essa certeza de que nós somos chamados por Cristo, que fomos salvos por Ele, nós prestamos toda a nossa vida a Ele, a nossa satisfação, a nossa alegria está nele, então a nossa obediência se deve a Ele. Ele disse assim: eu nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia. Eu voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, então, subi a Jerusalém, para então me encontrar com Cefas, Pedro. Permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico: eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade.
E depois ele diz, depois eu fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e eu não era conhecido, de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam então a Deus ao meu respeito. Esse é o resumo deste evangelho. Só há um evangelho. Esse evangelho, ele não é atraente para os ímpios. Esse evangelho que nós pregamos e que nós queremos pregar nessa igreja, que nós queremos pregar nessa cidade, ele não é agradável aos ouvidos daqueles que estão se perdendo, mas aqueles que são chamados e eleitos do Senhor, ele é salvação. Nosso propósito não é agradar os ouvidos das pessoas, mas o nosso propósito é agradar aquele que nos regimentou, aquele que nos chamou para pregar este evangelho, assim como Paulo estava falando, um evangelho apenas. Pregar a morte, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para os evangelhos, para Atos dos Apóstolos, para as cartas, e você vai olhar o conteúdo da pregação dos apóstolos, você vai encontrar familiaridade nas mensagens que estão sendo pregadas nesta igreja. Evangelho do Senhor, que glorificam a Cristo apenas. Lembre-se, evangelho apenas é Cristo. Perverter o evangelho, adulterar o evangelho é Cristo e mais alguma coisa.